Nós estamos a alguns metros da ponte sobre o rio Borecaia, aqui em Nova Nazaré, na MT-326. E a quantidade de chuva dos últimos dias traz um novo cenário para quem trafega por este local. À minha direita, a gente pode observar a quantidade de água, tendo em vista que o rio transbordou devido às chuvas dos últimos dias. A água tomou conta aí das laterais da pista em uma extensão significativa. Se girarmos a imagem para o outro lado da pista, olha o cenário, né? Um local que é área de pastagem acabou sendo tomado pela água, né? A passagem ali do rio debaixo da ponte não é o suficiente para o escoamento rápido da água, não é mesmo, proveniente das fortes chuvas dos últimos dias aqui na região do Vale do Araguaia. De acordo com informações, o município de Nova Nazaré, mais precisamente a administração pública, tem encontrado algumas dificuldades. Inclusive, Nova Nazaré está logo ali à frente, a pouco mais de 500 metros. Conversando com o prefeito municipal, Reginaldo Del Colle, e com o vice-prefeito Luiz Felipe, a administração registrou algumas situações de certa gravidade devido às chuvas. Aqui no perímetro urbano, por exemplo, algumas ruas foram inundadas devido à quantidade de água, como também algumas residências. Mas a situação mais delicada, segundo o prefeito municipal, tem sido registrada no interior nos últimos dias. As chuvas têm causado prejuízos em algumas pontes, como por exemplo levado às cabeceiras devido à quantidade de água. Uma delas inclusive acabou sendo levada por inteiro. Frente a esta situação e com dificuldades no princípio do mandato, o prefeito então, nesta primeira quinzena do mês de janeiro, acabou decretando situação de emergência aqui no município. Em conversa com o prefeito Reginaldo e com o vice-prefeito Luiz Felipe, eles destacaram a situação e as ações que estão sendo empreendidas para resolver essas situações de forma emergencial, tendo em vista que o município, infelizmente, conta atualmente com um parque de máquinas que não dispõe de maquinário suficiente para atender emergências dentro daquilo que as situações como essa acontecem. Na verdade, assim, os prejuízos, além de econômicos, humanos também, né? Econômicos no sentido de estradas, né? Nós estamos com problemas de começo, final de safra, né? Então, assim, as fazendas, elas precisam transitar, né? E a questão humana é porque as casas, né, com as chuvas, as águas começaram a entrar dentro das casas, né? Nós tivemos aí a falta de trânsito, as pessoas ilhadas, por exemplo, no PA Maragato, né? Cerca de 150 famílias aí ilhadas devido às pontes, às cabeceiras das pontes ter caído, né? Então isso tudo afeta o nosso município e aí nós precisamos, nesse momento agora, que é um momento inicial de campanha, que junta tanto a questão econômica, né, como a questão da natureza, e isso nos prejudica. Por isso o decreto que a gente fez, porque realmente a gente se encontra nessa situação de emergência. Segundo informações, as chuvas dos últimos dias acabaram danificando várias pontes e a prefeitura tem encontrado alternativas, saídas para realizar a recuperação desses locais de forma emergencial? Então, as pontes, elas se encontram assim já um pouco sem manutenção, né, já há bastante tempo. Isso também ajudou, né, a fazer com que elas realmente, nesse momento chuvoso, elas caíssem as suas cabeceiras, mas a prefeitura em si, né, junto com a ajuda do Luiz Felipe, aí, o nosso secretário Dui, né, e os nossos servidores com esforço, na chuva, tá? Na chuva, nossos servidores trabalhando na chuva para tentar amenizar o problema, arrumar as pontes, não deixar as pessoas que ficarem lá ilhadas, né? Por exemplo, nós temos a região aqui também do Pontal, que estava há 2 dias já sem trânsito aqui na cidade, tanto para Nova Nazaré como para Água Boa. Então hoje, graças a Deus, na parte da manhã foi resolvido, né? O Luiz Felipe acompanhou lá, que é um dos traços da nossa administração. O nosso vice vai trabalhar junto conosco, se Deus quiser, e permanecer por esses 4 anos. Claro que para esse tipo de ação há necessidade de equipamento, material humano.
Então, Nova Nazaré, nesse início de mandato, a sua gestão, ela infelizmente pegou um parque de máquinas acabado, né? Pra você ter uma ideia de todo o parque de máquina nosso, nós só temos um caminhão pequeno e uma retroescavadeira, né, que funciona. Então, assim, imagina você essas cabeceiras caídas e a gente não tem um maquinário para poder resolver o problema, né? E o mais, nós não temos recurso para poder locar esses maquinários. Então é muito difícil, mas com a ajuda de um amigo, com a ajuda de um companheiro, emprestando o seu maquinário, o seu caminhão, né, para fazer o transporte. Nós temos uma Pocan que ela só consegue ir para o local se tiver um transporte apropriado, né? E a nossa prancha que está ali, ela falta um cavalinho, e o cavalinho está com o motor fundido. Então nós tivemos que arrumar um amigo, pôs esse cavalinho nessa prancha nossa para estar transportando essa máquina, para você ter uma ideia. Então, assim, contando com a ajuda de todo mundo, a gente consegue resolver esses problemas momentaneamente. Vice-prefeito, na verdade, como o próprio prefeito cita, é um estado de calamidade pública, porque 7 pontes sendo danificadas, impedindo a passagem das pessoas que residem no interior, e isso, sem dúvida, é um problemão. Vocês estiveram nesses locais, tomaram conhecimento para as medidas cabíveis serem tomadas de forma emergencial? Sim, a gente foi em todos os locais, né? Dando prioridade naqueles locais que estavam deixando pessoas ilhadas, que sem trânsito para a cidade ou vice-versa. E a gente, de certa forma, conseguiu fazer um quebra-galho agora para manter transitável todas essas vias, principalmente as pontes, os locais com maiores pontos de atoleiro, né? A gente está dando prioridade para esses locais para que as pessoas tenham trânsito nessas vias. A dificuldade é muito grande, como o prefeito disse, né? Porque a gente não tem maquinário sobrando, a gente não tem funcionário sobrando, a gente não tem matéria-prima sobrando. Então, o trabalho é muito moroso, né? A gente vai fazendo conforme as nossas possibilidades, que são pequenas no momento, mas a gente está conseguindo atender todos.